Figueiredo está de forma remota. Paulo, muito boa noite. Ouvindo o Fernão e também o Telhada, a gente começa... Não dá para separar as coisas. Quando você fala do Cabral, de Gilmar Mendes, você fala de Lula, tá todo mundo junto. Ontem eu conversei com o Dallagnol e o Dallagnol falava, olha, é uma virada de mesa. O jogo está virando. E nessa virada de mesa, a gente não pode esquecer que o Cabral era o último político daquele esquema da Lava Jato, que foi solto, condenado a mais de 400 anos. Então eu pergunto a você... O PT, ou melhor, a esquerda se articulou e conseguiu virar a mesa de uma forma mirabolante e sobre a conivência, incompetência ou frouxidão do parlamento brasileiro? William, em primeiro lugar, boa tarde a você, bem-vindo aos Pingos nos Is, boa tarde aos meus amigos aqui de bancada e às pessoas que estão nos acompanhando em casa. Eu tenho uma visão dissonante aqui em relação a Dallagnol e companhia. Acho, inclusive, muito curioso que ele resolva falar e a turma da Lava Jato resolvam falar, por exemplo, de abusos do judiciário, uma vez que eles protagonizaram tantos quando eles estavam do outro lado. Eu fico numa posição muito confortável hoje de dizer que eu era contra os abusos do judiciário contra a esquerda e também sou contra o abuso do judiciário contra a direita. Abuso nunca é bom. Então os poderes têm que ser iguais e agirem de forma igual para todos. E é justamente o oposto do que a gente está vendo nesse momento, William. A gente está vendo uma esculhambação completa que começou, diga-se de passagem, esse ativismo judicial começou mais fortemente no Brasil justamente com a Lava Jato. Só que muitos já avisavam que uma hora o chicote ia mudar de mão, né? O pêndulo balança, o chicote muda de mão e agora nós estamos vendo se um juiz de primeira instância podia abusar de prisões preventivas, podia abusar e interpretar o Código Penal da forma que quisesse, por que um juiz do Supremo Tribunal Federal não poderia abusar da lei e tomar as decisões que ele quisesse? E hoje nós estamos vendo justamente isso. Juízes, isso é mais transparente no Supremo Tribunal Federal, mas juízes de todo o Brasil decidem o que eles querem à margem da lei. À margem da lei. E quando nós temos juízes que não dependem mais do texto legal, juízes que podem fazer o que eles querem, basicamente eles se tornam pequenos ditadores. E no nível do Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje grandes ditadores, né? Essa decisão do Gilmar Mendes evidencia isso que se chama de juristocracia, a substituição da democracia, ou seja, do poder emanando do povo, pela juristocracia do poder emanando do judiciário. Só, veja, no programa aqui de hoje, na nossa pauta, eu sei que nós temos duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que favorecem esse governo que vai entrar, ao que tudo indica, que vai acabar entrando no poder ou não, né? Mas, enfim, que está programado para entrar no poder do dia 1º. Nós temos duas decisões, essa do Gilmar e a do fim do orçamento secreto, que a gente vai falar com mais calma. Mas são dobradinhas, são uma ação conjunta, né? E ela acontece em várias instâncias. Você começa agora, nesse momento, a ter um Supremo Tribunal Federal que toma decisões favoráveis ao governo ou que deixa de tomar decisões desfavoráveis ao governo. Eu vou trazer aqui mais um exemplo apenas para ilustrar. Vocês lembram que o presidente Bolsonaro, quando quis nomear o Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, não pôde nomeá-lo por uma decisão de liminar do Alexandre de Moraes, completamente abusiva, completamente fora do ordenamento jurídico brasileiro, onde ele disse que ele não poderia nomear o Ramagem, porque o Ramagem era amigo dele, era conhecido dele, tinha trabalhado na segurança dele. Pois bem, quem o Lula indica para a Polícia Federal atualmente, a princípio parece que vai indicar justamente alguém que cuidava da sua segurança. Vai ter decisão do Supremo Tribunal Federal para impedir essa nomeação? Muito provavelmente não haverá. Então, são múltiplas instâncias, né? Essas dobradinhas, elas acontecem em várias direções. Você tem também do outro lado os acenos, né? Como, por exemplo, a PEC do Renan para criminalizar a opinião contrária a agente público. Você tem, como o Fernão disse, a outra PEC que praticamente acaba com o impeachment. Você tem as ações do Renan que acabam arquivadas pelo Supremo Tribunal.
pelo Supremo Tribunal Federal. Então você começa a ter, na verdade, uma mistura e uma convergência de alguém, né, de um poder que, na verdade, fazia grande oposição ao governo Bolsonaro e agora, nesse momento, passa a fazer parte, digamos assim, da base de apoio do futuro governo. Amigo, Paulo, é claro que quando você pega o nome do Cabral, e joga, por exemplo, na internet, aparece o Lula do lado, né? Aqui no Brasil, te assusta quando você vê, por exemplo, a indicação ou a nomeação de alguém que já foi investigado por corrupção ou está sendo investigado por corrupção ou é suspeito de envolvimento? Porque isso está virando uma coisa comum, né? Você nomear pessoas ou indicar pessoas com um histórico de corrupção. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal. E eu sou carioca, William, e vivi no Rio de Janeiro durante boa parte da administração do governo Sérgio Cabral. E eu posso dizer que nós do Rio sabemos que Sérgio Cabral talvez tenha sido o maior bandido que já governou o Rio de Janeiro. E olha que isso não é um feito muito, muito fácil. É uma corrida disputada, mas ele ganhou com sobra, né? O tamanho do roubo era nababesco, era uma coisa que contaminava. A mesma mentalidade do PT no governo federal era o Sérgio Cabral no governo do Rio de Janeiro, mas com uma diferença de que no caso do Cabral a corrupção era muito para o luxo pessoal, enquanto no PT tinha um projeto de poder maior por trás, né? Agora, nós temos que fazer alguma separação, porque óbvio, né, nós estamos num momento onde estamos vendo pastor preso, índio preso, jornalista preso, manifestante político preso, e ao mesmo tempo estamos vendo corrupto solto. Mas a gente tem que tomar cuidado para entender um pouco a natureza do problema e se revoltar com a coisa certa. Porque a natureza da prisão do Sérgio Cabral era importante. E isso explica a votação do André Mendonça nesse caso. A natureza da prisão do Sérgio Cabral era a natureza de prisão preventiva. E o que é uma prisão preventiva? Significa que, aos olhos da lei, Sérgio Cabral ainda não era culpado, ainda não é culpado dos crimes que ele cometeu. Então, não há justificativa jurídica alguma para 6 anos de prisão preventiva para esse cara. Não há. Eu lamento, eu gostaria que houvesse. Mas nós estamos latindo simplesmente para a árvore errada, para o carro errado. O problema todo está no nosso sistema judiciário. O sistema judiciário é um lixo. O próprio juiz Marcelo Bretas, que foi condenado responsável pela maior parte das condenações do Sérgio Cabral e dos julgamentos do Sérgio Cabral, ele está nos jornais hoje sendo investigado por falta disciplinar. Tem delação falando em corrupção, exploração de prestígio. O juiz. Então, se estamos falando de suspeitas, suspeita está no juiz que conduziu os julgamentos do Sérgio Cabral. E nós, em vez de resolvermos os problemas, como temos que resolver no Brasil, fica todo mundo aplaudindo e clamando para que seja mantida uma prisão ilegal. Eu volto a dizer, queria muito que Sérgio Cabral continuasse preso. Queria muito. Mas em vez de clamar pelas coisas que nós deveríamos clamar, né, por exemplo, nós deveríamos estar clamando pela aprovação aí pelo Congresso de uma reforma no nosso Código de Processo Penal que não permita que um julgamento desses perdure por 6 anos, né? Nós poderíamos estar clamando pela PEC de prisão de segunda instância para tirar do Supremo Tribunal Federal o poder de interpretação desse assunto de uma vez por todas, porque antigamente era depois da segunda instância, depois voltou a ser só depois do trânsito em julgado, aí depois primeira instância, agora depois do trânsito em julgado, deixando a mera conveniência da interpretação do Supremo Tribunal Federal, conveniência política dele. Nós deveríamos estar exigindo que juízes e procuradores que ganham uma fortuna, que eles julguem os casos de forma célere, de forma competente. O trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro é uma vergonha, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Então, fica todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para manter o Sérgio Cabral preso, mas através de um jeitinho de juízes que passam por cima da lei só para aplacar a opinião pública. E eu lamento dizer, porque se um juiz pode passar por cima da lei para perseguir um ex-governador, vocês nem imaginam o que um ministro do Supremo Tribunal Federal não vai poder fazer, passar por cima da lei para perseguir a nós, opositores políticos. Se o juiz não é escravo da lei, ele não é escravo de nada.
O Sérgio Cabral tinha que estar preso, sim, mas não preventivamente. Ele está preso com a chave jogada fora, condenado com trânsito em julgado, 400 anos de prisão. Eu não vou ficar defendendo aqui uma lei para mim, uma lei para o Alan dos Santos, uma lei para o Índio, uma lei para o Pastor e outra lei para o Sérgio Cabral, outra lei para o Lula. A lei tem que ser igual para todo mundo. Tem que respeitar o devido processo legal. E quando o devido processo legal for ruim, nós temos que cobrar do poder certo, que é o poder legislativo, para apresentar reformas e modificar esse sistema. E não ficar empurrando a opinião pública para dar um jeitinho para manter o cara preso preventivamente. Eu lamento, eu sei que essa é a opinião que contraria muita gente conservadora, de direita, etc., mas isso é uma aberração. Nos Estados Unidos, aqui, os americanos são conhecidos, a direita americana, os conservadores americanos, são conhecidos pelo seu legalismo, pelo que se chama de originalismo, que é o rigor da interpretação da lei de acordo com a vontade do legislador. Então, para resumir, volto a dizer, estou tão consternado como todos pelo fato do Sérgio Cabral estar sendo solto, mas não pela anulação da prisão preventiva, que era ilegal, sim, mas pela falta de trânsito em julgado depois de tanto tempo, de tantos casos de corrupção.